Pai, nós estamos felizes nesta noite, pela Tua presença, pelo Teu rio que já podemos sentir neste lugar. E eis aqui a Tua filha, Jesus. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que derrame uma unção dobrada do Teu Espírito sobre ela. Em nome de Jesus, Pai, usa conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Use com graça, use com intrepidez, use com sabedoria, com ousadia. Em nome de Jesus, Pai. Unja, Jesus, a garganta. Ó Deus, passa do Teu sangue, do Teu óleo, do Teu azeite na garganta da Tua filha. E nós já declaramos ela sarada, ela curada. Ó Espírito Santo, use conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Eu a abençoo nesta noite no Teu nome, Jesus. E abençoo cada irmã que aqui está, Jesus. E declaro, Jesus, que o nosso coração está aberto para ouvir o Senhor. Fala conosco, Jesus, porque queremos te ouvir. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãs. Paz do Senhor Jesus. Amém? Isso tudo é frio, gente. A máscara, o que é? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãs? Amém. Vamos esquentar esse negócio aqui? Amém. Porque o fogo do Espírito já está aqui. Amém. Bem, fecha os seus olhos mais uma vez. Senhor quer fazer algo de extraordinário aqui nessa noite. Senhor, coloque sua mão na altura do seu coração. Como nós já oramos aqui desde o início, pedindo a direção do Senhor sobre esta reunião. Mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas vozes até os céus, concordando, ó Deus, com tudo quanto o Senhor deseja fazer aqui nessa noite. Meu Deus, nós contamos com o ministério dos anjos agora, já atuando no nosso meio. Que eles sejam dispensados agora, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer aqui. Anjos de guerra, anjos ministradores, anjos de cura. Deus, eu não sei o que o Senhor deseja, Pai, mas o Senhor já preparou essa noite para algo especial. Então, ó Deus, nós queremos dizer que o Senhor tem liberdade, que os anjos do Senhor também têm liberdade, ó Deus, para se moverem aqui no nosso meio. Senhor, abre os ouvidos espirituais de todas nós. Tira, Senhor amado, tudo que, ó Deus, deturpa, ó Deus, a voz do Senhor aos nossos ouvidos. Que nós venhamos ouvir com clareza aquilo que o Senhor deseja falar. Deus, nós repreendemos toda confusão, todo espírito enviado do inferno para tentar roubar a palavra do Senhor que será ministrada aqui nessa noite. Eu creio, ó Deus, eu creio no que o Senhor quer fazer. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, Pai, e que o Senhor irá realizar coisas, ó Deus, que ainda não imaginávamos que o Senhor poderia, mas o Senhor vai fazer. Declaro que essa noite será um divisor de águas nas nossas vidas, meu Deus, porque a Tua palavra tem esse poder, meu Deus, de reposicionar as coisas, de nos reposicionar, meu Deus, de nos dar nova direção, meu Deus, que em nome de Jesus, tudo quanto o Teu Espírito deseja falar, que o Senhor vá muito além das minhas palavras, que o Espírito da verdade que está aqui use a minha boca para revelar a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concorda, irmã? Amém? Amém. Glória a Deus. Esses dias atrás, eu estava lavando o meu quintal, que é nessas horas que Deus fala comigo mais forte. Eu passo o dia inteiro trabalhando, cuidando dos meninos, cuidando da casa, e é nessas horas que eu estou mais sozinha, que o Senhor começa a falar comigo. E deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, o Senhor falou para mim que estava começando um mover no meio das mulheres aqui da igreja. Ele já está fazendo isso em vários lugares, porque tem servos dele espalhados para todos os lados. Mas ele falou especificamente, ele falou, eu estou trazendo um mover diferente sobre as mulheres dessa igreja, eu estou despertando elas. Eu não sei se as irmãs podem sentir isso, mas ele está fazendo, eu posso sentir. Você quer estar no meio desse mover? Amém? Fala assim, Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no meio das mulheres desta igreja.
Amém. E meu coração queimou e está vibrando pelo que o Senhor está fazendo. Essa palavra que o Senhor nos deu para trazer hoje, irmãs, deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos. Nessa faixa, eu tenho anotado, mas na agenda que está anotada eu não peguei para ver, até queria ter feito isso, não tive tempo. Ele me deu a revelação dessa palavra. Como eu contei aqui no culto de casais, último dia 12, a Débora estava ouvindo uma música do Salomão do Reggae, aí falou assim, como odre na fumaça. E o que é isso, Débora? Aí eu já assustei, né? Eu não sabia o que era. Aí ela, mãe, é Salomão do Reggae, é gospel. Eu falei assim, o que está falando nessa música? Ela falou, chama Odre na Fumaça, mãe. Eu falei, Odre na Fumaça deve estar na Bíblia, né? Aí eu fui pesquisar. E fui aguçada, eu creio que foi o Espírito Santo que me alertou naquela hora. Porque ele queria me revelar algo. E eu fui para a palavra, eu fui para os dicionários, eu fui para o Google, fui pesquisar o que era isso, né? Porque ouvi falar de odre, eu já tinha ouvido falar, né, muitas vezes, só que é um texto que não é muito conhecido. E eu queria que você abrisse sua Bíblia já, daqui a pouquinho a gente vai ler. E o Senhor foi me dando a revelação dessa palavra. E Ele falou o seguinte, guarda, porque eu sou assim. Se o Senhor me dá algo de novo, eu fico eufórica, eu quero compartilhar. Aí se eu vou conversar com alguém, eu quero contar. O Senhor me revelou isso. E começa a compartilhar. E o Senhor falou assim para mim, guarda. Gente, não foi fácil. Aí um dia, eu fui num culto de tarde da bênção. E lá eu compartilhei um pouquinho do que o Senhor tinha me revelado. Ele me liberou para compartilhar um pouquinho dentro dessa palavra. Isso já tem muitos anos. E quando foi em 2017, eu recebi um convite para pregar no Congresso de Mulheres lá em Patrocínio. E as irmãs queriam ouvir mais do meu testemunho, de toda a minha vida, não só o testemunho do meu casamento, mas o testemunho da minha vida. E eu falei, Senhor, eu posso ministrar essa palavra? E Ele me trouxe essa palavra, mas específica para aquelas mulheres lá. Porque a palavra de Deus ela é assim, ela é viva e eficaz. Então, se você está aqui hoje, a palavra é para quem? Fala assim, a palavra é para mim. E Ele me levou a textos, a situações para eu falar especificamente para aquelas mulheres. E falei um pouquinho também, não fui a fundo. E quando a Patrícia me convidou para falar para os casais, eu falei, Senhor, e aí? E eu estava querendo falar outra coisa, né? Eu falei, eu vou guardar essa palavra, porque até então eu não tinha entendido que Deus queria que eu falasse ela. Só que de todas as formas que eu pensava, era aquilo ali. Porque foi algo que Deus trouxe realmente para me curar primeiro, para ministrar sobre mim primeiro. E tinha tudo a ver com o meu testemunho. E eu compartilhei um pouquinho, né? Só fiz uma breve introdução e entrei no meu testemunho. E eu fui buscar o Senhor quando a missionária Vera me convidou para falar sobre odre na fumaça. Ela falou, Valéria, você pode falar sobre odre na fumaça? Aí eu falei assim, agora eu entendi. Hoje eu tenho que dar a palavra inteira, dentro do que o Senhor quer falar com a gente. E Ele me levou a cavar mais fundo do que eu já tinha ido. Pra vocês terem uma ideia, e eu faço assim, eu vou me alimentando, eu vou enchendo, porque parece que Deus, Ele só me revela tudo que Ele quer nos 2 últimos minutos da prorrogação, né? Nem do segundo tempo, não. E eu já acostumei. Antes eu ficava preocupada. Nossa, Deus, eu não preparei tudo ainda da palavra e tal. E hoje eu já acostumei, sabe? Eu já entrar no rio, na dependência do Senhor e deixar Ele fazer, Ele falar o que Ele quiser. Eu só vou me alimentando. Por isso que a gente não pode ficar despreparada, não. Vai se alimentando. Na hora que Ele quiser que você faça, você vai abrir a boca e vai jorrar. Amém? Aí quando foi essa madrugada, meu espírito estava inquieto, lá pelas 1h da manhã, dobrei meu joelho, orei e falei, Senhor, me revela a palavra que o Senhor quer falar com as irmãs, dentro, né, lógico, desse texto aqui, desse contexto. Aí tá, quando foi 2h20, gente, e aí meu coração acelera, minha mente fica a 1000 por hora, que Ele começou a me revelar e foi me trazendo textos que eu conhecia, mas que ainda não tinha sido revelado, sabe? Então Deus tem uma palavra específica para nós hoje. Só que não é para nos emocionar, não é só para nos ensinar, mas é para a gente viver ela. Porque é outra coisa que Deus tinha falado comigo.
há um tempo atrás eu comecei a ter visões de chaves. Eu via chave. Aí tudo que eu ia ouvir falava de chave. Eu ia num texto, falava de chave. E eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo dizer? Ele falou assim para mim, chaves, minha filha, são para você ter acesso a lugares que você não podia entrar ainda. Eles existem, mas tem uma porta fechada. A chave te dá acesso a lugares que você ainda não entrou. E essas chaves são conhecimentos. E quando Deus nos dá, nós temos que pegar. Pega essa chave para você entrar em lugares que Deus ainda não te levou, que você ainda não entrou. Porque Deus quer fazer algo extraordinário nas nossas vidas, mas nós temos que sair dessa mediocridade no Evangelho. Me perdoe pela palavra forte, mas nós temos vivido um Evangelho medíocre. E Deus está fazendo uma obra na terra. Nós não podemos ficar fora desse mover que Ele está trazendo. Amém, irmãs? Então, rapidamente, abra sua Bíblia aí. Em Salmos, no capítulo 119. Salmo 119. Irmãs, não se sabe definidamente quem escreveu esse salmo. Muitos dizem que é Davi, por ter sido elaborado de uma forma que parece um cântico mesmo. É tão tremendo esse salmo que cada parte aí, eu não sei se na Bíblia das irmãs é assim, mas cada parte aí desse salmo ele é dividido. Em algumas Bíblias de estudo, vai ter uma letrinha em hebraico por cima. Quem tem Bíblia assim, que está escrito assim? Aí dividido por versículos. Cada estrofe, são estrofes. Cada estrofe é uma letra do alfabeto. E na língua original, cada início de cada versículo é começado com aquela letra. Tipo, vamos supor que no 119:1 até o 119:10, por exemplo, esteja lá começando todos os versículos com a letra A. Entendeu? Tipo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a minha alma anseia pelo Senhor. É muito tremendo. Por isso que muitos acham que foi Davi que escreveu, porque Davi era músico, né? Versículo 81, acompanhei comigo. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Repita comigo assim, já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Amém. Irmãos, o que é um odre? Lá está escrito odre, mas se pronuncia odre. O odre é uma vasilha, um recipiente feito da pele ou couro, mais comumente do carneiro. Alguns fazem de cabra também, mas é mais comum fazer do carneiro. E conforme o propósito daquela vasilha, que é o formato desse odre. Se é, por exemplo, para levar uma pequena quantidade de líquido, tiram ali a pata daquele animal, né, a pata traseira, por inteiro, sem picar a pele. Corta lá embaixo no pé e aqui na coxa e tira como se fosse uma blusa que tivesse vestido. Quando é para armazenar mais coisa, corta a cabeça, as patas e tira por inteiro aquela pele, e ali são costuradas as partes que foram abertas das patas, né, do pescoço, e deixa apenas um lugar para entrar e sair o líquido. Quando é tirada aquela pele, ela começa a passar por um processo, que é de limpeza. Primeiro ela é lavada, ela é batida numa pedra para amolecer, tira, né, todo aquele resquício do interior, né, do animal, e ela é costurada e colocada num lugar específico, ou dentro de uma casa onde há um fogão a lenha, a fumaça não sai pela chaminé, ou sobre uma fogueira, a uma certa altura que não queime, mas receba a caloria da fumaça. E ali se inicia um processo, que é o processo da maturação.
Eu tentei colocar mais ou menos em ordem aqui, para a gente entender. Primeira coisa do processo é a morte. Fala assim comigo: se eu não morrer para mim mesmo, eu vou morrer para o propósito. Eu estava dando banho na Ana, coloquei ela na cama para vestir a roupa, veio a voz audível no meu ouvido: se você não morrer para você mesma, você vai morrer para o propósito. A primeira coisa, não podemos resistir em morrer. Que morte é essa, Valéria? É a renúncia da minha própria vontade. Sabe por quê, irmãos? A prioridade para nós é ficar bem, não é? É ficar feliz, é ficar em paz, é que tudo esteja em ordem na nossa vida e que nada nos incomode. Só que a prioridade de Deus é o cumprimento do propósito. Aí começa um deslanchar dele na nossa vida. Quando ele tem um propósito específico na vida de alguém, ele vai começar um processo, ele vai começar um tratamento. Deus, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Você crê que o Senhor já tinha separado você para a salvação? Eu creio. Eu creio que ele já sabia quem ia ser salvo e quem não ia ser. Então ele vai cercar essa pessoa de toda forma. Já ouviram falar de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas entraram no centro espírita, e quando o espírito ia manifestar ali, o próprio espírito fala assim: nesse aí eu não posso mexer, porque ele é do homem lá de cima. Alguém já ouviu falar disso? Mas como? Se a pessoa nunca serviu o Senhor, não é nem desviado, é porque nós já somos predestinados para a salvação. Ele já sabia o que ia ter no nosso coração. Então ele vai começar um processo. Ele vai te buscar, ele vai dar um jeito de que o Evangelho chegue até você e vai te fazer conhecer a verdade. Gente, o nosso coração, ele tem um anseio enorme pelo relacionamento com o Senhor. Por isso que as pessoas vão para todos os lugares tentando preencher o coração, tentando preencher a alma, e não pode, porque esse lugar é de quem? Esse lugar é do Senhor. E ali o Senhor nos salva, né? Começa a nos mostrar o caminho errado que nós estávamos andando, e no início é até mais fácil. Por quê? Porque a gente está naquele primeiro amor, naquela euforia, né? E a gente quer servir o Senhor e largar tudo. Quantas pessoas têm testemunho para contar assim? Não, quando eu me converti, eu saí pedindo perdão para todo mundo, eu saí perdoando também todo mundo, e a gente quer resolver a vida. Mas aí a gente vem para a igreja e começa a acostumar, né, com o jeito de Deus agir. A gente acaba se tornando religiosas. Só que Deus está querendo quebrar esse espírito de religiosidade no nosso meio, nos fazer ir além do que nós já estamos acostumados. Nós queremos limitar o mover de Deus. Não, porque Deus fala, é assim, assim, assim. Quem falou para você que Deus só fala assim? Deus, a nossa compreensão, gente, é muito pequenininha para a dimensão de Deus. Portanto que Ele é grande, tremendo. Lá em Isaías fala que os pensamentos do Senhor, nós não podemos compreender muitas vezes os pensamentos do Senhor, porque eles são mais altos que os nossos, nem os seus propósitos, porque eles são mais altos que os nossos, né? Na nossa sabedoria e limitação nós não podemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías 11 diz que sobre Jesus repousaria os 7 Espíritos de Deus, que fala na menorá. E eu quero falar de um aqui, que o Senhor falou para mim, é para falar, que é o Espírito de entendimento, ou discernimento em algumas Bíblias. Deus não quer que a gente passe pelas situações da nossa vida sem compreensão. Naquele processo do odre, quando ele é de pendurado ali na fumaça, é um processo, irmãs, que machuca, que é doloroso. Mas se o odre não passar por esse processo, ele vai ser uma vasilha inútil, porque primeiro ele vai apodrecer, os bichos vão comer, né? Quem mexe com couro, gente, a minha irmã tinha um enxoval e ela tinha comprado um tapete de pele de animal
coisa mais linda do mundo, aquele tapete perfeito, mas quando abria a caixa de enxoval, para a gente ver o que tinha lá, que aquele tapete estava ali dentro, ninguém aguentava a carniça. E olha que ele já tinha sido processado pelo sol, né? Ele passa um tempo no sol, eles têm um processo ali para curtir aquele couro, mas dá um mau cheiro. Por quê? Porque é algo que deteriora, é algo que veio, né, da parte viva ali, de um ser vivo. E se for colocar os líquidos ali dentro daquele odre, sem ele passar pelo processo de maturação, primeiro, ninguém vai conseguir tomar uma água para colocar ali dentro, ou um vinho, ou um azeite, ou um leite, que são as coisas que coloca nesse recipiente. E além de o gosto ficar muito ruim, vai furar, vai vazar, não vai segurar. Então ele tem que passar pelo processo de maturação. E o que é a maturação? É estar pronto, é estar preparado. Aí nesse processo de maturação, o que o Senhor faz? Ele nos coloca ali naquela fumaça, e esse colocar ali na fumaça, a gente acha que foi esquecido, a gente acha que Deus errou com a gente acha que... Eu quero que você comece a visualizar pelo Espírito de Deus situações na sua vida. Você converteu, recebeu promessas. Quem aqui recebeu promessas, Senhor? Todo mundo, né? Como o salmista fala aqui também. Até quando eu vou esperar pelo cumprimento da promessa? Ele estava passando, gente, um momento de extrema angústia. Por isso que ele fala: eu já me assemelho a um odre na fumaça. Porque ele começou a questionar e falar assim: até quando, Deus? O Senhor me deu promessa, o Senhor falou que ia fazer tal coisa na minha vida, por que eu não saio do lugar? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu acho que o Senhor ama mais a Tatiana do que eu. Eu acho que o Senhor ama mais a Beth do que eu. Porque parece que na vida dela está tudo bem. Mas nós não conhecemos a intimidade, a vida delas. A gente não sabe o que elas estão passando. Só que aí a gente começa a lamentar, como o Jó fez. O que o Jó fez? Ele começou a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. Sabe por quê? Ele não tinha entendimento do que Deus estava fazendo naquele momento. Lá em Jó 42, no versículo 3, fala que eu quis falar a respeito de coisas que eram grandes demais para mim, que eu não compreendia. Por isso que ele falou daquela forma. Deus, era melhor se eu nunca tivesse nascido, né? Se tivesse amarrado se tivesse sido um aborto. Ele fala isso, né? Eu não podia ter nascido, não. Quantas vezes na hora que nós somos colocados nessa fumaça, a gente começa a questionar. A gente começa a falar com Deus: Deus, o Senhor errou. Às vezes não com essas palavras, mas a gente fala quando a gente murmura. A gente fala quando a gente não entende. Mas Deus quer nos trazer para esse lugar de entendimento. Ele falou para mim essa palavra para que vocês compreendam que eu estou trabalhando num propósito na vida de cada uma. Irmãs, quando Deus olha aqui para nós, porque eu creio que os olhos dele estão sobre nós aqui agora. Quando ele olha aqui para nós, ele não olha para as irmãs que estão lá no culto da casa de oração. Ele olha individualmente para cada uma aqui. O louvor que você oferta é individual. As orações são individuais. Ele está vendo o seu coração. Ele está aí, sondando. A sonda, você sabe o que é uma sonda? A sonda é quando você enfia algo por algum orifício e vai enfiando para ver o que tem lá dentro. Hoje em dia tem as sondas com câmera, né? Que é onde faz a colonoscopia, como é que fala do estômago? Endoscopia. O que a sonda faz lá? Ela observa, não é? Hoje em dia aparece tudo no monitor lá. Cada detalhezinho do nosso interior. É assim que o Senhor faz conosco. Ele sonda, ele olha o que tem lá dentro. Então Deus não nos vê como multidão. Deus nos vê de maneira singular. E Ele quer trabalhar em nossa vida também de maneira singular. Por isso que cada processo na vida de cada um de nós vai ser diferente. Às vezes vai apertar mais para uma do que para outra em alguma área, mas é porque Ele tem destinos e propósitos específicos. Vocês estão entendendo? Amém? Nesse lugar
lugar de esquecimento, nós nos sentimos muito sozinhos. Tem lugares que ninguém pode ir com a gente. Tem pessoas que vão lamentar o lugar que a gente está, vão ficar com dó, vão falar, eu vou orar por você, oram, até choram com a gente, mas ninguém pode nos consolar. Só o Senhor. Quem já passou uma dor assim? Quando você pensa assim, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada por mim, é só eu e Deus. Só que aí o que acontece? A fumaça vem. Quando a fumaça vem, ali embaixo, nós olhar. Aí a gente começa a não enxergar mais, arde os olhos e a gente não enxerga. As lágrimas embaçam o nosso olhar por causa da fumaça. Mas deixa eu te contar algo que o Senhor falou para mim hoje às 2h20 da manhã. Que esta fumaça é a fumaça da glória dele. O Senhor me levou lá no texto de Isaías 6. Eu nem sabia que tinha especificamente essa palavra fumaça ali. Ele me revelou assim na hora, ele falou, vai lá em Isaías 6. Eu conhecia o contexto, conhecia a história, mas quando eu cheguei ali no versículo 4, no versículo 1 fala assim, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono e tal, e começa a falar da glória de Deus, que tinha serafins, querubins. Aí no capítulo, no versículo 4, abre aí, gente, pra vocês verem que Deus é perfeito, maravilhoso, e quando a gente pede, Ele responde, Ele fala com a gente. 6 de Isaías. Amém? Pode ler? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E o Senhor falou para mim, quando vocês estão na fumaça, o que está envolvendo vocês é a minha glória. Só que a gente quer enxergar com os nossos olhos físicos, mas não dá para a gente ver nada diante dos nossos olhos. A gente não vê resposta, a gente não vê solução. E o que acontece? Os nossos olhos físicos têm que se fechar. Então Deus, Ele abre a nossa visão espiritual. E nós começamos a ver além do que está diante dos nossos olhos. É pela fé. Eu estou ajudando uma pessoa, ela nem mora aqui, mas já tem 1 ano e meio mais ou menos. 1 ano e 7, 8 meses que eu estou ajudando ela, tudo por telefone. E ela está passando um problema no casamento, o marido deixou ela. E começou uma luta tremenda. Ela não estava na presença do Senhor, não conhecia o Senhor, já frequentou a igreja, mas ainda não conhecia o Senhor na intimidade. E ela está conhecendo agora, da maneira mais dolorosa, porque o esposo saiu de casa, foi morar com outra mulher, e ela foi definhando, perdeu muitos quilos, e eu ensinando para ela que ela teria a vitória dela aos pés do Senhor, e está sendo passo a passo, dia a dia. E no início ela não conseguia controlar as emoções, porque quando nós já estamos caminhando com o Senhor nos ensina que nós podemos dominar as nossas emoções e agir pela fé, e é isso que ela está aprendendo. Quando foi essa semana, ela falou assim, Valéria, não tem nada de... Eu perguntei para ela, como você está? Ela falou assim, não tem nada de diferente, aparentemente. Mas é como você falou, agora eu já sinto uma certeza no meu coração. Eu acho que eu estou aprendendo a ter fé. Ela falou desse jeito para mim. Eu já começo a enxergar como você falava para mim,
que tem jeito, tem solução, que realmente a gente não pode ser dominado pelo sentimento. Irmãs, isso é algo tremendo. Ela está começando a abrir os olhos espirituais. A glória do Senhor já está enchendo ali a casa dela, a vida dela, e ela está começando a ver com os olhos da fé. Ainda que aparentemente não estejamos vendo nada, Deus está trabalhando, Deus está agindo. E ele já começou a procurar ela, largou a outra mulher, pelo menos não está morando junto mais, e falou que quer fazer o que é certo. Mas ele ainda está dominado pelos sentimentos, mas ele quer fazer o que é certo, e Deus já está apertando ele. Eu contei aqui para os irmãos no culto de casais que eu orava pedindo o Senhor para tratar com o Toninho. Toninho passava por uns apertos, quando ele passava ele ficava todo quebrantadinho, né? E vinha querer consertar, e Deus já começou a fazer isso com o marido dela. Mulher, tenha sabedoria. Não vai ser as suas muitas palavras que vai convencer seu marido de nada. Quanto mais você falar, mais ele vai te pirraçar, mais ele vai fazer o contrário. Mas se você dobrar os seus joelhos e falar com aquele que é o cabeça dele, Deus fala. Só que você tem que controlar a sua ansiedade, né? Ah, mas eu já orei e Deus não fez nada. Mas peraí, tem 5 minutos que você orou? Deixa Deus trabalhar, porque Deus está trabalhando dos dois lados. Ele trabalha nele, trabalha em você, trabalha lá no seu serviço, nos seus colegas, e trabalha em você. Por onde você anda? Sabe onde está começando a apertar? Onde a fumaça está embaçando a sua visão? É ali que Deus está trabalhando na sua vida. O nosso automatismo é de sair, né? Não, eu não mereço isso, não, eu não preciso disso. A gente fala isso. Não preciso passar por isso, não. Não, olha, tá cheio de homem aí. Eu tô nova, eu tô bonita. Era assim que as pessoas falavam pra mim. Larga o Toninho, você tá nova. Vai arrumar uma pessoa que presta. Vai arrumar alguém que cuide de você. Você não precisa disso, não. E o diabo vinha querer colocar aquilo na minha mente, mas eu pensava assim, gente, se eu recuar, eu vou estar declarando que o meu Deus não pode, e Ele pode tudo. Então, seja qual for a situação, Deus está vendo. O que aconteceu com Isaías quando a fumaça, a glória de Deus encheu? Ele enxergou a realidade do seu coração. Ele começou a ver, meu Deus, eu sou um homem puro. Eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros também. E agora eu vou morrer, porque eu vi Deus. Eu vi o rei, eu vi a glória de Deus. O que o Senhor fez? Enviou um serafim e tocou na boca dele com a brasa viva tirada do altar. E o perdoou e o santificou. Nesse processo de fumaça, quando você percebe que a glória de Deus que está ali, os seus olhos espirituais são abertos, você passa por esse processo e começa a ser santificado, transformado. Sabe aquela área que você nunca conseguiu vencer até hoje? Você vence. Deus vai trazendo você para um nível diferente. Deus tira você do raso. A Vanessa estava ministrando aqui. Deus quer nos levar a lugares profundos nele. Deus quer nos revelar coisas, irmãs, que estão no coração dele. Olha, as verdades da palavra de Deus são para nós. Eu sei que se eu crer em Jesus e for batizado e com a boca confessar que ele é meu Senhor, eu vou ser salvo. Sim, mas se nós estamos aqui na terra, ele deixou uma vida abundante para nós, uma vida poderosa, vitoriosa. Por que nós não vamos viver isso? Vida abundante não significa que nós vamos viver com a ausência de problemas, viu, gente? Porque todo esse processo é um trabalhar de Deus para nos moldar. E eu não quero simplesmente ser salva. Eu quero levar uma multidão para o céu comigo. Você quer também ser um instrumento nas mãos de Deus? Deus conhece a motivação do nosso coração, gente. Ele sabe o que nos motiva a fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Se o nosso coração está com a motivação correta, onde a gente estiver, a gente vai fazer alguma coisa para o nome do Senhor ser glorificado. Você não vai aguentar passar na rua e ver alguém jogado lá sem fazer alguma coisa. A gente não precisa disso aqui, da plataforma, para fazer a vontade do Senhor. Muito pelo contrário, é no dia a dia. É ajudando quem precisa, é orando por alguém,
Eu ouvi uma frase um dia e eu achei a coisa mais verdadeira do mundo. Não existe forma maior de amar alguém do que orando por ela, do que jejuando por ela. Pensa, você deixar de comer. Gente, comer é muito bom. Para Deus fazer alguma coisa na vida de alguém, para Deus libertar. E se você quer ser esse instrumento, ser essa vasilha útil nas mãos do Senhor, você precisa passar por esse processo. Na fumaça tem choro, tem dor. É difícil permanecer na fumaça. Esse processo machuca. Lá em... Deixa eu achar a referência aqui, porque tem umas irmãs anotando. Acho que eu não anotei essa referência. Que fala assim, que o Senhor, acho que é Oséias, que Ele faz a ferida e Ele mesmo a cura, a liga. Isso é um processo cirúrgico. Quando é que é feita uma ferida para depois curar? Quando há uma enfermidade no nosso corpo, algo lá no interior que precisa ser mexido, não tem que fazer uma incisão, não tem que abrir, não tem que fazer uma ferida. Então Ele faz, Ele cura e Ele mesmo a cura. Está doendo, mas é o Senhor mexendo em você. O processo te machuca, mas entender o propósito te traz cura. Mas Valéria, como que eu vou entender o propósito? O Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que por Ele foi enviado para nós. Amém. Qual é o Espírito que habita em você? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você e Ele é o próprio Jesus. Se você buscar dentro de você esse Espírito, você vai ter a revelação do que você precisa. O Senhor vai te revelar em cada fase do processo o propósito. Foi assim na vida de José. Vocês acham que passar 20 anos sofrendo igual aquele menino sofreu? Ele era um adolescente, né? Tinha 17, por volta de 17 anos, quando ele foi primeiro jogado na cova, vendido como escravo para o Egito. E ali ele começou um processo de muita humilhação, de muito sofrimento. Só que algo chama atenção na vida de José. Todo mundo está cansado de ouvir essa história. Mas entenda, José não negou o Senhor. Ele não se esqueceu do que ele aprendeu na casa do pai dele. Ele não deixou de ser fiel. O salmista fala aqui no Salmo 119, no versículo 83, na parte B do versículo: todavia não me esqueço dos teus decretos. Deus não vai nos obrigar a passar por esse processo. Só que entenda o seguinte: se você se submeter ao processo, vai ser doloroso? Vai, mas você vai ter cura. Mas se você não se submeter, você vai ter dores que não vão ser curadas. Lembra da frase que eu falei que o Senhor falou comigo? Morrer para você mesma te leva ao propósito, mas se você não morrer, você nunca vai viver o propósito. Nós temos que morrer. Morrer para a nossa vontade, sim. Gente, e é fácil aqui dentro da igreja a gente concordar, né? Quando a palavra está sendo ministrada, mas na hora que a situação vem, que aí mexe com o nosso eu, a gente quer arrepiar, a gente não quer aceitar. Mas você está sofrendo. Sofrer com Jesus é uma coisa, mas sofrer sem Jesus é uma coisa terrível, gente. Ah, mas está me quebrando demais. Não, eu não quero isso não. É o que eu tenho falado com essa pessoa que eu tenho ajudado. Eu tenho falado com ela o seguinte: Deus vai te honrar tremendamente, porque você está tendo humildade. Aí ela falou assim para mim: Valéria, tem hora que minha vontade é de falar assim: ó, você some daqui, nunca aparece aqui na minha casa, nunca mais aparece aqui. Não quer saber disso não. Vai embora daqui. Ele chega lá, ela recebe ele com: oi, que bom que você veio aqui, você está com fome? Eu vou fazer uma comida. Ele fica todo constrangido. A vontade dela é de bater a porta na cara dele e falar um monte. Não, mas você me largou, você está morando com outra mulher. Não, você vai embora daqui. E desde o início do processo,
ela tem agido assim com ele. Por 2 vezes ela perdeu a cabeça. Uma vez ela avançou nele, deu uns tapas na orelha dele também, mas faz parte, porque ela não conhecia a palavra, ela não tinha entendido, né, o que Deus queria dela, mas agora que ela entendeu, ele está se esforçando, e ela fala assim: quando eu me humilho é de todo coração, Valéria, e ela chora. Eu falo para ela: Deus vai te honrar muito, vocês vão testemunhar muito do que Deus está permitindo vocês passarem. Ela: amém, Valéria, amém, eu creio, hoje eu creio. Aí tem dia que ela fala assim: Valéria, eu preciso conversar com você, nem seja um pouquinho, porque quando eu converso, que eu escuto o que você me fala, minha fé aumenta. E ela está fazendo direitinho, ela está se humilhando para ser honrada lá na frente. Aí eu falei para ela assim: fulano, deixa eu te falar, persevera nessa posição que você está, porque sofrer por sofrer, você já está sofrendo. Se você desistir de lutar pelo seu casamento, você vai parar de sofrer? Ela: não vou. Ela conversa desse jeito: não vou. O pior é isso, porque parece que eu vou morrer, parece que a minha carne está soltando os meus ossos. Ela fala desse jeito. E então, sofrer com Jesus, você tem consolo, você tem cura. Então faz a vontade de Deus. Gente, ilusão nossa achar que fugir de um problema vai trazer alívio para nós. Na verdade, vai piorar muito mais as coisas. Dentro do contexto do casamento, tem gente que acha que a separação é o que vai fazer tudo se resolver. Gente, engano, porque a separação é dolorosa demais. Traz tanto problema, dói para o marido, dói para a mulher e dói principalmente para os filhos. É uma destruição, é uma desgraça, um divórcio na vida dos filhos principalmente. Aí a pessoa separa achando que vai ficar tudo bem. Aí começa a envolver, né? Às vezes envolve, às vezes não envolve, mas fica solitária. Outras vezes fica envolvendo com um, com o outro, levando os filhos a sofrer. Gente, recomeçar é muito difícil. Eu já vi casamentos de bem de perto, casamentos que terminaram por causa do orgulho, né? As pessoas têm todas as justificativas quando quer para separar, né? Não, mas é porque aconteceu isso, e a Bíblia fala que eu posso porque teve adultério e tal. Aí pega esse gancho aí, né? Porque o próprio Jesus falou que Moisés só deu carta de divórcio por quê? Por causa da dureza do coração. Pega esse gancho, aí vai começar a recomeçar. Gente, é difícil demais. Eu já vi pessoas que já estão no 3º casamento. Tentou com um, não deu certo, tentou com outro, não deu certo, foi para outro. É melhor se submeter à vontade de Deus e dele receber cura e na hora certa as coisas acontecerem, do que você fugir do propósito e ali morrer. Amém, irmãs? Vocês estão me entendendo? Não vai ficar com raiva de mim não, viu? Que é a palavra de Deus e ela passa por aqui primeiro. Então isso aconteceu com Isaías. E quando ele viu a glória do Senhor, ele enxergou o que estava dentro do seu coração. O próprio Jesus passou por situações de prensa. Quando ele estava ali no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Aquilo ali era a pressão que ele estava vivendo. Só que um diferencial, Deus fez ele entender o propósito. Deus fez ele entender por que aquele processo. Ele podia ver as nossas vidas. Ele viu lá na frente. Deus quer te fazer enxergar lá na frente. Depois dessa fumaça, depois desse processo, depois dessa dor, o resultado. Por isso que nós temos que pedir o espírito de entendimento. Ah, não, a gente acostumou a ouvir, não, você só tem que crer. Você acha que Deus vai querer alguma coisa ruim para você? Realmente, gente, a gente tem que crer. Mas o espírito de entendimento é disponível para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem sabe de qual? Nem olhos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Quem sabe dizer o versículo posterior?
a gente foi ensinado a decorar esse versículo. Ah, então eu não tenho que entender, eu não tenho que... Deus nunca me mostrou, nem olhos viram. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Irmãs, nós temos que aprender a ler a Bíblia e mergulhar nela. Olha só isso. Vou ler aqui o contexto com vocês. 1 Coríntios, capítulo 2. Vou ler até a partir aqui do 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, em uma outra versão minha está escrito entre os maduros. Não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, fala comigo, outrora, em outra época, oculta, a qual Deus ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora presta bem atenção. Olha aí na sua Bíblia, marca aí. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, irmãs? É a palavra de Deus. Você já tinha entendido isso? Que o que está revelado para o mundo, para você, não precisa estar? Que Deus quer revelar para você o que está dentro do coração dele, a seu respeito? Então vai para o lugar secreto e pede a Deus para te mostrar. Deus, o que o Senhor quer com essa situação que eu estou passando? Eu quero entender, porque aí a sua fé vai ser renovada. Aí você não vai ficar com dó de você mesmo, você não vai ficar lamentando, você não vai desistir. Porque o Espírito de entendimento, de discernimento está disponível para nós. Está oculta para os que não conhecem o Senhor, para os que não têm o Espírito de Deus, mas para nós é revelado. Ele quer nos revelar. Você já parou para prestar atenção que um pouquinho que você dedica para buscar o Senhor já começa a te mostrar coisas grandes, tremendas? Pensa se a gente levar isso a sério. A palavra de Deus é para nós vivermos. Hoje eu conversava com a minha cunhada, uma mulher de Deus, e a gente entrou num assunto lá e eu falei assim para ela: Maria do Carmo, isso é para nós vivermos. A gente não tem que ficar vislumbrado de ouvir falar: nossa, fulano faz isso e aquilo no poder de Deus. Não, é para nós. É para todos nós. Isso tem que ser algo cotidiano para nós. A gente andar pela rua e orar por alguém ser curado. Sabe? O mover, o sobrenatural é para a gente viver o tempo todo. A gente está aqui sim no corpo físico, mas nós caminhamos, nós somos os transportadores da glória de Deus. Por isso que Deus tem esse projeto, esse processo para nós passarmos. Porque se você não for tratada no que precisa ser tratada, se eu não for, o que o Senhor colocar dentro de mim vai vazar, vai perder. Ninguém quer tomar uma água colocada dentro de um outro que não foi maturado. Eco. Pensa. Você tomar uma água lá cheia podre, eco. Nós temos que estar maduras, prontas para levar o que Deus quer que nós levamos. Nós somos esse utensílio, esse recipiente que Deus quer usar. E nesse processo nós precisamos encolher, diminuir, como eu falei aqui sobre o tratamento do ego. Vai doer, gente, vai doer, mas é necessário. Nesse processo, a purificação
purificação, porque aquele mau cheiro que eu falei, aquele gosto ruim que ia passar para os alimentos, ele é purificado. E ele vai empretecer. Por fora, nós vamos parecer feios, largados, abandonados. Mas Deus está fazendo uma grande obra no nosso interior. Nós precisamos crer, entender e viver esse propósito, esse processo, para que nós sejamos uma vasilha útil para transportar água, leite, azeite e vinho. A água fala de quê na Bíblia, gente? Palavra, Espírito. A água da vida. Ele é a água da vida, não é? O leite é alimento, fala de nutrição. Você é o recipiente. Eu estava estudando a respeito do odre, gente. Vocês sabiam que tem um povo que vive lá no deserto que ainda pratica todas essas coisas que a gente vê na Bíblia? Os beduínos, eles vivem peregrinando no deserto igual nos tempos de antigamente. E eu vi eles usando o odre, sabe? Era até de uma pele de ovelha, era o couro de uma ovelha preta. E ela falou o seguinte para o repórter, que eu estava vendo a matéria, que quando coloca o líquido ali dentro, no caso lá era água, o líquido, ele tanto serve para matar a sede daquele que precisa, quanto ele conserva o odre, para o odre não ressecar e rachar. Esse recipiente pronto, ele precisa estar sempre cheio. E a água lá, o que quer que seja que fica lá dentro, é conservado e fica numa temperatura bem mais baixa do que os 40 graus do deserto lá durante o dia. Você chegou aí no deserto? A gente viu os beduínos lá. Vocês viram eles? Nós somos no deserto. E durante o dia é terrível mesmo, né? É escaldante. A gente foi no final do inverno, né? Que teve lugares que estava nevando, como o Monte Hermon. Uhum. E lá no deserto estava muito quente. Pertinho do outro, né? O lugar. Gente, já imaginou o tanto que o Senhor falava comigo assim, o tanto que esse utensílio é indispensável para a sobrevivência desse povo? Nós somos esses odres nesse deserto desse mundo. Você tem a água da vida. É você que tem que levar essa água, é você que tem que levar esse alimento. Azeite. O azeite serve para cozinhar, para curar e para ungir. Fala do poder de Deus. Fala da unção do Espírito sobre a nossa vida. Se eu colocar aqui um azeite, eu falar, não, velho, eu estou precisando de um azeite lá em casa, e se essa garrafinha estiver furada, ela for colocar aqui para mim, até chegar lá em casa eu vou ter alguma coisa? Não vou ter. Eu tenho que estar pronta para ser útil. A última coisa que eu quero falar que esse odre transporta é o vinho, que é o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Sabe? Vão ter odres para finalidades diferentes, mas todos eles têm que passar pelo processo. Podem ser processos um pouco diferentes um do outro, mas nós temos que passar pelo processo. Eu creio que o Senhor vai trazer o seu coração. Todas as vezes que você começar a passar por situações difíceis, o Senhor vai te lembrar dessa palavra, porque nós precisamos entender que Deus tem um propósito. Deus quer revelar para você aquilo que você ainda não compreendeu. A nossa alma, irmãos, ela é muito especial para Deus. A gente costuma até rebaixar um pouquinho a alma, né? Falando que você não pode ser guiado pela alma, tem que ser guiado pelo Espírito, não é isso? Mas quando uma alma já está submissa à vontade de Deus, ela é tratada, ela é de grande importância para o Senhor. Já parou para pensar, o que é que Deus salva em nós? É o nosso corpo? É o nosso espírito? Ele salva a nossa alma. Mas se você não entender o processo, você vai viver amargurada, murmurando. Eu ouvi uma frase esses dias que me levou a refletir, que a murmuração
é a cantiga do inferno. E eu fui refletir. Verdadeiramente é, porque lá só vai ter murmúrio, lamento, murmúrio. É a cantiga que fica o tempo todo no inferno. Quando a gente lê os livros, né, ouve testemunho de pessoas que foram lá no inferno, fala de um barulho, de grande lamento, de grande murmúrio, de choro. Cansa viver assim. Cansa ficar perto de uma pessoa que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo. Como que as pessoas vão ver a água da vida, o vinho do Espírito na sua vida, se tudo que você fala é lamento, é murmúrio? Leva para o Senhor o seu choro. No meio dessa fumaça, que é a glória de Deus, sabe quem está lá com você? O próprio Senhor. Lá não vai estar seu marido, lá não vai estar sua melhor amiga, lá não vai estar seus pastores, lá vai ter só Ele. Mas Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Feche seus olhos. Sabe, minha irmã, eu sei que quando a gente para ouvir alguém, a gente descobre coisas que a gente nunca imaginava de só olhar para aquela pessoa. Eu posso olhar para cada uma de vocês aqui, ter uma impressão e deduzir algo. Mas o Senhor nos conhece. Quando Ele fala para você que Ele está com você, é porque Ele está. Hoje eu declaro que a sua visão espiritual vai se abrir. E você vai sair dessa dimensão onde você não enxerga os planos do Senhor. Ele te colocou nesse lugar porque Ele te ama demais e Ele tem um propósito grande na sua vida. Eu me lembro de muitas vezes na minha vida eu falar: Senhor, o Senhor tinha falado para mim que tinha um plano na minha vida. O Senhor falou para mim que me escolheu, que me ama. Por que eu estou vivendo isso? Não, o Senhor esqueceu de mim. Eu não sou importante para o Senhor como eu pensava. Hoje o Senhor está tirando essas mentiras da sua mente, do seu coração. E Ele te traz a verdade. A verdade é que Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Essa dor que você sente, essa tristeza que às vezes parece que vai te consumir, não é para te matar. É para você viver o propósito. Mas se você se submeter, Ele mesmo cura essas dores. Você vai passar pelo processo sem sentir na intensidade que poderia sentir. Quando as pessoas falam para mim assim: como você conseguiu passar por isso tudo? Eu falo: eu não vi eu passando. Porque o Senhor me levou a viver uma paz que excede o entendimento. Ele me levou a ter uma alegria que não depende de circunstância. Uma alegria que vem dEle. Eu poderia estar vivendo o dia que fosse, nele o meu coração se alegrava. Deus quer te trazer para esse nível. Mulher, tem muitas pessoas te observando. Você precisa ser esse utensílio, esse recipiente por onde Deus possa derramar na vida de outras pessoas a glória dEle. Pessoas que precisam ser salvas através da sua vida. Pessoas que precisam ser alimentadas, ser nutridas.
pessoas que precisam crescer no Evangelho, no conhecimento do Senhor através de você, pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo através da sua vida. Você é uma vasilha importante e útil para o Senhor. É indispensável para esse mundo. Aquilo que você não entendia até hoje, Deus vai te levar a entender. Espírito de Deus, batiza-nos com esse entendimento. Batiza-nos com discernimento, Senhor. O que está oculto lá para o mundo não pode estar oculto para nós. Viver essa vida, Senhor, de sobrenatural é para nós. É para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Senhor, eu te louvo por essa palavra. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem falado conosco. Porque o Senhor tem o desejo de nos instruir, de nos esclarecer acerca de toda a verdade, Pai. E essa mulher não veio aqui em vão, Senhor. O que a trouxe aqui foi um anseio pelo Senhor, pelo que o Senhor quer fazer, pelo que o Senhor quer falar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos, Deus. Nós cremos nos Teus propósitos para as nossas vidas. Que as situações, Deus, elas não nos paralisem. Que as circunstâncias, ó Deus, não nos entristeçam a ponto de não querermos nem comer. Nós queremos viver, Senhor, esse sobrenatural. Cura, Senhor. Cura esses corações. Tira a amargura. Que elas entendam que não fui eu que falei, Deus, foi o Senhor. Muitas vezes nós precisamos receber uma palavra dura, Pai, para que a gente venha cair em si. Porque o Teu desejo é de nos reposicionar onde o Senhor quer que estejamos, Pai. Eu quero dizer para você, mulher, talvez você esteja pensando assim, não tem jeito para mim mais não, porque eu fiz tudo errado. Deus tem um novo plano para quem sai do plano. É certo que muitas coisas você vai ter que colher, mas você pode se alinhar de novo à vontade do Senhor, se você quiser. Se você sentir vontade, pode dobrar o seu joelho, falar com o Senhor. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. É um momento nosso com o Senhor. É um momento seu com o Senhor. Se você quiser ficar sentada também, fica sentada. Mas eu quero que você fale com o Senhor agora a respeito de tudo que você entendeu. Deus quer ouvir uma resposta nossa. Ele vai agir na sua vida conforme o que você falar para Ele, conforme a sua posição diante dEle. Ah, Papai, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós, meu Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor nos ama. O Senhor sabe qual é a nossa estrutura. O Senhor sabe, Deus, onde dói, onde aperta, onde queima. Mas nós queremos ver além dessa fumaça, Senhor. Nós queremos ver com os olhos da fé aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, Pai. Queremos ver a salvação, a libertação dos esposos, meu Deus. Meu Deus, o Senhor tem colhido cada lágrima dessa mulher, Deus, que tem orado, que tem chorado pela salvação, Deus, do seu esposo. Filha, as suas lágrimas não têm sido em vão, diz o Senhor. Senhor, aquele
numa área, tratada numa área. Quantas vezes sofremos pelo que acontece com os nossos filhos, situações, ó Deus, que chegam e nós não entendemos, nós queremos entender. Porque o Senhor permitiu, Senhor. Porque o Senhor permitiu a enfermidade. Nada é por acaso, Senhor, na vida de um servo teu. Nada é por acaso, meu Deus. Que essa noite, meu Deus, seja sim um divisor de águas nas nossas vidas. Queremos ser experimentadas, maduras, prontas para ser usadas. Muitas vezes nós somos esse odre, mas só no potencial, Senhor, porque não passamos pelos processos e vamos viver o resto da vida sendo potencial e nunca cumprir o propósito se nós não permitirmos que o Senhor trabalhe em nós. Eu não quero ser só potencial, Senhor. Eu quero ser o resultado. Eu quero cumprir o propósito. Eu quero levar o teu amor. Quero ser útil nas tuas mãos, Senhor. Trabalha, Deus. Trabalha no nosso eu, porque é Ele que nos afasta do Senhor. Ele é o nosso maior inimigo. Muitas vezes nós atribuímos ao diabo, Senhor, aquilo que é nós mesmos que fazemos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, porque nós pensamos em nós mesmos. Esquecemos que o Senhor é soberano, que tudo gira em torno de um plano do Senhor, que não existe acasos, meu Deus. Não existe acaso na vida de um servo do Senhor e nem nada que acontece nesse mundo. O Senhor continua sentado, o Senhor no trono, governando, tem todo o poder. E esse poder o Senhor deu a Jesus, quando Ele conquistou ali na cruz do Calvário. E esse poder foi dado a nós por meio de Jesus. Nós não precisamos mendigar, Senhor, nada nessa vida, porque já recebemos do Senhor tudo que nós precisamos. Quando o Senhor for o primeiro na nossa vida, no nosso coração, Senhor, todas as coisas serão acrescentadas a nós. Mas enquanto nós buscarmos os nossos próprios interesses, meu Deus, nós não vamos ter nada. Nos ensina, Senhor, a te obedecer. Nos ensina, meu Deus, a aceitar o tratamento do Senhor. Não queremos ter uma aparência de beleza, queremos ser na essência, Pai. Queremos ser por dentro forjadas, prontas, e carregarmos a glória do Senhor. Sermos mulheres que, quando abrimos a nossa boca, as pessoas sejam saciadas pela água viva, pelo leite que nutre, curadas pela unção que transborda de nós, vivificadas, libertas, Senhor. Nós não precisamos de muito, só precisamos do Senhor, Pai. O Senhor é tudo que nós temos. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, abençoando essa mulher, Pai, que nessa hora se coloca diante do Senhor. Que essa palavra produza o fruto, Deus, para que ela foi designada. Ela cumpra o propósito no coração dessa mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se colocar no seu lugar.